para a gente não esquecer, que está lá em Lucas 5:36. A palavra do Senhor diz assim: também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre a roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova. E além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Quando a pastora Jennifer me passou esse tema lá atrás, quando nós estávamos começando a fazer as coisas, me presta para secar o suor da irmã. Eu tinha que ter trazido a minha toalhinha, esqueci. Só para as irmãs do A Paz do Senhor, igreja, que sabe o que eu estou falando. Só quero fazer um adendo rapidinho. Homens, vocês arrasaram tanto. Cara, eu fiquei chocada. Eu falei, eles mataram a pau. Botaram nós no saco, irmãs. Próximo retiro a gente vai ter que dar uma... Amor, eu tava com tanta saudade de ti. Quando eu falei de ti na van, me deu um friozinho na barriga. Eu falei pra pastora Jennifer, ai, me deu um frio na barriga de saudade do meu amor. Hoje tem, hein? É só um adendo rapidinho. É vinho novo, irmãos. Tudo novo. O odre tá novo. Aleluia. Mas vamos voltar pra palavra. Meu Deus, até me perdi agora. Não, quando a pastora ela falou sobre isso, lá atrás, há uns 3, 4 meses atrás, né? Sobre o tema. Eu falei, nossa, muito bom, muito bom, muito bom. Mas ontem, quando eu, pastora Jennifer, pastora Daniele, nós nos deparamos em um momento muito especial que teve lá, nós entendemos com muita clareza. Isso foi tão profético, tão profético. Primeiro foi o retiro de homens, cabeça do lar. Cabeça do lar recebeu da parte de Deus. Depois foram os filhos. E agora as mulheres, para selar a família. Para selar esse novo tempo daquilo que o Senhor está derramando. O céu está bradando o novo de Deus sobre esta casa. Mas as coisas só se tornam novas se nós mudarmos. É necessário uma mudança de comportamento. Aqui, quando Jesus falava sobre os odres novos, o vinho novo, ele estava falando da velha aliança e a nova aliança em Cristo. Mas hoje eu quero falar não só da velha aliança e da nova aliança, mas eu quero falar para vocês sobre velhos comportamentos e um novo comportamento que nós precisamos ter em Cristo Jesus. Nós não podemos continuar do mesmo jeito a partir do momento que nós temos um contato com Cristo. A partir do momento que Jesus entra nas nossas vidas, a nossa visão, a nossa mentalidade, o nosso coração, ele precisa mudar. Porque Cristo muda todas as coisas do lugar. Muitas vezes nós precisamos nessa caminhada deixar algumas coisas irem embora. Nós precisamos abrir mão de algumas coisas. Nós precisamos nos libertar de algumas coisas. Nós precisamos tomar algumas decisões sérias e importantes. Mas talvez o conforto, o medo, a intimidação, talvez a preguiça, talvez até mesmo o comodismo pode nos impedir de fazer isso. Mas eu quero te dizer, você está refém dessa situação. Se você não consegue abrir mão, é porque você está refém dessa situação. Nós precisamos nos levantar como igreja gloriosa do Senhor que somos. Porque é assim que Jesus nos vê. O homem tem a percepção errada, porque muitas vezes olhamos com a nossa lente embaçada. Mas quando o Senhor olha para nós, Ele vê a sua igreja gloriosa, santa,
pura, imaculada. É assim que o Senhor nos vê. Mas nós precisamos agora entrar nessa mesma visão de Cristo, alinhados com Ele, num só espírito, numa só visão, num só entendimento. Se não estamos juntos, queridos, na visão que Cristo está nos levando, talvez é porque nós estejamos bem aquém daquilo que o Senhor quer que nós façamos. Talvez a estação mudou e você ainda não entendeu. Eu quero te dizer que se o inverno chegar e você andar de bermuda, regata e chinelo, você vai adoecer. E talvez o inverno chegou e você continua de regata, bermuda e havaianas no pé. Vai passar frio, vai adoecer. Quem sabe até morrer. Se a estação mudou, a gente muda de roupagem. Se a estação mudou, nós caminhamos conforme aquilo que o Senhor está apontando. Se a nuvem anda, a gente anda junto. Se a nuvem se move, nós nos movemos debaixo da nuvem, que é o lugar seguro. Se o Senhor nos dá uma palavra, é nesse lugar que nós ficamos. Porque o lugar seguro não é onde você está confortável. O lugar seguro não é onde você acha que é melhor para você. O lugar seguro é debaixo da palavra que o Senhor te deu. Ainda que isso te custe tudo. Você quer saber de uma coisa? Vamos lá para Pedro. Os 12, dentro daquele barco. Jesus vindo, todo mundo achando que era um fantasma. Quando Jesus revela que é ele, Pedro sai do barco. Quem estava mais seguro? Pedro sobre as águas, ainda que tenha afundado, mas isso é sobre uma outra história. Quem estava mais seguro? Os 11 dentro do barco com medo de se mover, de viver o sobrenatural, de viver uma experiência que ninguém na terra viveu além dele. Ou Pedro, que ouviu uma palavra e pisou sobre as águas. Eu te afirmo com toda convicção do meu coração, a pessoa que estava mais segura naquele lugar era Pedro, que estava debaixo de uma palavra. Afundou porque tirou os olhos de onde deveria. A nossa segurança está no Senhor. Fala para a pessoa que está do seu lado, que eu sei que você está com sono. A nossa segurança está no Senhor. É no Senhor. Misael, tu falou só metade da frase que eu vi. Tô de olho em ti. Te amo, tá? É muito importante para todos nós. Só para falar. Mas esse é o lugar de segurança. É debaixo de uma palavra. E para nós nos tornarmos obedientes, muitas vezes nós vamos ter que nos tornar um odre novo. Eu vi mulheres nesse final de semana abrindo mão de tantas coisas. E eu achei tão demais. Aí a gente fez bem engraçadinho. Assim, eu vou contar pra vocês, só pra vocês, né, contextualizar. Tava eu lembrei, sabe do quê? Nós três, aquele dia, a Dani no meio, eu de super heroína e tu também, nós andando. Parecia... Mas não é nada disso, tá? A gente não tem poder pra nada, é Jesus. Mas parecia isso. As mulheres vinham com uma coisa e a gente orando e clamando e a gente sentava ali. Eu falando, Jesus, que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Porque só se muda quando se reconhece. Só se é transformado quando o coração verdadeiramente é quebrantado por Jesus e a gente abre mão. Porque saber e também não abrir mão é pior, é desobediência. Quando você sabe e você é transformado por aquilo que você entendeu, reconheceu e tomou uma atitude na prática, queridos, tudo é transformado. E eu louvo a Deus por aquilo que o Senhor fez lá e vai fazer aqui nesta manhã. Porque o odre, se estiver preparado, vai receber o vinho novo. Mas se o odre não for novo, Jesus não vai derramar, porque perde o odre e perde o vinho.
E a sua vida é preciosa demais para se perder. O Senhor quer resgatar os nossos corações. O Senhor quer nos colocar no centro da vontade dEle, para viver os planos dEle, para viver os propósitos dEle. Sabe por quê, queridos? Essa vida é ligeira. Ligeira demais. Nós temos uma eternidade para viver com Cristo. A nossa única chance de viver os propósitos de Deus, ainda que seja no meio da dor, é aqui e agora. E o Senhor te chama para isso, mas para isso precisamos mudar a nossa mentalidade. Precisamos mudar o nosso coração. Nós precisamos mudar os nossos desejos, os nossos anseios, para desejar e ansiar aquilo que o Senhor quer. Falamos de tantas coisas lá. E hoje eu quero falar aqui sobre recomeçar. Recomeçar porque não tem como nós nos tornarmos um odre novo com as práticas antigas. A partir do momento que nós nos tornamos um odre novo, nós precisamos recomeçar todas as coisas. E deixa eu te dar uma notícia boa. O Senhor vai te guiar em todo novo caminho. O Espírito Santo de Deus vai te direcionar em todas essas coisas. E hoje eu quero falar de um homem que teve que recomeçar pesado. Abra comigo a palavra do Senhor em Atos 9. Atos 9. E o que o Senhor me falou é de Saulo a Paulo. De Saulo a Paulo. Vamos ler. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho com letra maiúscula, prestar atenção, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, agora caminho de letra minúscula, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-se as mãos para recuperar-se a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem a autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido
para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Uau! Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como coisas parecendo com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de comer sentou-se fortalecido. Aleluia! Que história poderosa! Gente, uma coisa que eu compartilhava também no caminho com a pastora: a palavra de Deus tem tudo o que nós precisamos nela mesma. A gente vem, a gente fala sobre aquilo que o Senhor ministra os nossos corações, mas quando nós lemos essa palavra, ela por si só já é tudo o que nós precisamos. Está tudo aqui, tudo claramente falando aos nossos corações, tudo claramente dizendo o que nós precisamos fazer. E hoje eu quero falar sobre recomeçar. Paulo foi uma pessoa que teve que recomeçar. Imagina, um homem inteligente, um homem de honra, um homem que eu creio que era bem abastado de dinheiro, um homem que se assentava aos pés de mestres, um homem que tinha uma posição boa na sociedade, se torna um homem zeloso pela palavra e, em nome de Deus, ele começa a perseguir os cristãos. E em nome de Deus, ele quer matar os cristãos. E em nome de Deus, ele começa com uma fúria contra homens e mulheres de Deus. Não importava se era homem, se era mulher, qualquer um que ele encontrasse no caminho, ele prenderia. Se amasse a Jesus, ele levaria. E aí eu fiquei me perguntando, meu Deus, como a religião, ela traz um engano terrível aos nossos corações. Porque não faz sentido você dizer que ama a Deus e fazer tudo o contrário daquilo que Ele prega, que é o próprio amor. Amar o seu próximo, a ser bondoso, a ser misericordioso. Que tipo de Deus que você está olhando quando você faz tudo o contrário? Ali dizia que ele era zeloso à lei, mas ele perseguia pessoas para matá-las, para aprisioná-las. Você já parou para pensar que muitas vezes nós mesmos podemos estar vivendo um engano terrível da religião nas nossas vidas, dizendo que amamos a Deus, mas estamos vivendo uma vida totalmente contrária daquilo que Deus nos chamou para viver? Porque é impossível amarmos a Deus e querer matar pessoas. É impossível. A menos que o nosso coração esteja completamente enganado. É impossível dizer, eu sou cheia do Espírito, mas a minha vida tem um pecado terrível. Aqui era assassinato, prisão, morte, tortura. Mas o que talvez esteja dentro da nossa vida que precisa ser retirado imediatamente? Sabe o que me deixa muito assim impactada? É que quando ele estava indo no caminho com letra maiúscula, que o único que é o caminho é quem? Cristo. O único que é o caminho é Cristo. Quando ele estava se dirigindo ao caminho que é Cristo, no caminho que era dele, qual era o caminho dele? Vou passar foice em geral. Aqueles que estiver no caminho eu vou aprisionar. Mas ele não contava que no meio do caminho dele, ele encontraria aquele que é o caminho. E sabe o que acontece? Uma grande luz aparece. E ele cai ao chão. Sabe, talvez o Senhor está precisando nos derrubar de algumas coisas nesses dias. Talvez nós estamos precisando cair ao chão a respeito de algumas coisas nesses dias. Porque não é possível que nós vamos continuar com as mesmas práticas pecaminosas, dizendo que somos de Deus e fazendo tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus.
Isso é rebelião contra o Senhor. Corações rebeldes são aqueles que sabem o que tem que fazer, mas são desobedientes. E o Senhor começou a me trazer nomes de pecados que eu só vou liberar aqui para você. E se você estiver na prática de um deles, não se sinta constrangido, mas se sinta com um desejo de arrependimento. Porque talvez o Senhor queira te derrubar de alguns lugares hoje, para que a glória dele resplandeça sobre você. E o Senhor me trouxe alguns nomes daquilo que é necessário cair das nossas vidas. Fofoca. Oh, mas mulher gosta de uma fofoca. Pelo amor de Deus, a fofoca destrói você e aqueles que estão ao seu redor. Mentira. Ah, uma mentirinha pro bem. Não, não existe. O pai da mentira é Satanás. Não existe meia verdade. Existe verdade e mentira. Se tiver pela metade, já não tem Deus na história. Gente trambiqueira, rapaz. Se não é você, fique de boa. Se é você, diz: Senhor, tenha misericórdia. Gente trambiqueira que faz trambique. Só tô falando aquilo que Deus mandou anotar aqui, tá? Gente falsa, que abraça e sorri e diz: eu amo você. E quando sai, fala mal. Maledicentes. Gente preguiçosa. E Deus me falou algo muito forte. E eu quero que você preste muita atenção nisso, homens. Eu não sei se é só para homens, mas Deus falou mais a respeito de homens. Pornografia. Nossa, ele até fez um tom diferente. Pornografia. Não é pra gente rir, mas foi engraçadinho. Mas é muito sério isso. Porque todos esses pecados são muito sérios. Mas o pecado da pornografia, você não tem ideia de quanto você está sujando o seu leito. Quanto você é um prostituto, na verdade. Ah, mas eu não me deito nem com nenhuma mulher. Você se deita com várias daqueles filmes pornôs que você assiste. Eu sei que é pesado, gente, mas eu sou obrigada a liberar aquilo que Deus me mandou. Porque o Senhor, Ele não quer te condenar. Ele quer te resgatar. Querido, abra mão da pornografia. A pornografia está destruindo o teu cérebro. Já foi cientificamente comprovado que é pior do que cocaína. E eu cheirei muita cocaína. E eu vou dizer para vocês, é viciante e é terrível. É terrível. E se é pior do que isso, então eu não sei nem o que é comparado. Abra mão da pornografia. Ah, mas eu não consigo. Peça ajuda. Peça ajuda. Aqui tem homens de Deus que podem te ajudar. Peça ajuda. Saia desse lamaçal de pecado terrível que está te destruindo e destruindo o teu lar. Uma vez eu ouvi uma pessoa que era viciada em pornografia e ela disse: toda vez que eu ia ter intimidade com a minha esposa, ela não me satisfazia. Porque o que eu via lá era tão surreal, era um show pirotécnico, que quando eu olhava para minha esposa parecia que não era o suficiente. Mas quando eu fui liberto, a minha esposa era mais do que suficiente. Era um presente de Deus. E eu creio muito nisso. Eu estou falando diretamente para homens, mas se houver mulheres também viciadas em pornografia, isso também é para você. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor te arranque deste lugar hoje. Você não tem ideia do mal que você está fazendo para você, para sua casa, para o seu casamento, para os seus filhos. É uma prisão terrível e é demoníaca.
Então não podemos dizer no nosso coração, servimos a Deus, mas somos assassinos. Não podemos dizer, servimos e somos zelosos à lei de Deus, à palavra de Deus, mas somos fofoqueiros. Não podemos dizer, sou apaixonada pelas escrituras, mas continuo sendo um mentiroso. Ai, eu amo a Deus de todo o meu coração, Jesus é a minha vida, mas continuo fazendo trambique. Não, Jesus me resgatou, me salvou, é tudo que eu tenho. Continuo viciado em pornografia. Jesus quer te derrubar desse lugar. Ele quer que você caia ao chão, em arrependimento aos seus pés, e diga, Jesus, me tira daqui, me resgata, porque eu vou morrer. Me liberta dessas cadeias que aprisionam a minha mente e a minha alma. Esses foram os pecados que o Senhor mencionou, mas se o Espírito Santo estiver tocando em algo mais aí no seu coração, deixa Ele ministrar, deixa Ele falar. O que você precisa largar hoje para se tornar um novo odre, um recipiente pronto para receber o novo de Deus? Porque o novo de Deus, ele não vem para um tempo momentâneo. Ele não vai ser derramado uma gotinha aqui, agora, não. Se o odre for velho, não será derramado. E nós perderemos o novo de Deus por falta de posicionamento. Querido, se você está aqui é porque você realmente quer viver algo no Senhor. Eu acredito fielmente nisso. Porque você não sairia de manhã, num domingo, da sua casa, para vir aqui só porque quero ir. Não, é porque dentro de você há um anseio pelo Senhor. Há um desejo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês jovens, que estão aí rindo e distraídos nesse momento. Ouçam o que está sendo dito. Vocês podem se tornar um odre novo agora. E vivenciar coisas incríveis no Senhor. Vivenciar coisas gigantescas no Senhor. Agora. Não espere para ficar velho, para tentar, agora eu vou consertar aquilo de errado que eu fiz no caminho. Não, o momento é agora. É hoje. Como disse a Fezinha lá na pregação dela. É hoje, nós não temos o amanhã. Porque nós não temos de fato, nós não podemos tocar no amanhã. Nós temos o hoje. A mudança é hoje. A transformação é hoje. O vinho novo será derramado hoje. A minha decisão tem que ser hoje. O meu posicionamento tem que ser tomado hoje. É hoje, é hoje, é hoje. E é tão interessante porque uma luz muito forte vem nos olhos de Paulo e ele fica cego. Cego. Mas sabe o que mais eu acho interessante? Que a cegueira externa abriu os olhos do entendimento dele aqui dentro. A cegueira externa abriu os olhos dele aqui dentro, porque antes ele enxergava do lado externo, mas estava completamente cego aqui dentro. Ele precisou fechar os olhos para as coisas externas, para que dentro dele se acendesse uma luz e verdadeiramente o mostrasse o quão em trevas ele estava. Em quão perdido ele estava, em que caminho terrível ele estava. Ele precisava ser transformado imediatamente. Saulo era um cara que talvez tivesse uma boa fama diante das pessoas. Talvez ele fosse um homem honrado. E segundo ele mesmo, na verdade não era ele, era Lucas descrevendo, mas era um homem, um fariseu zeloso. Mas a realidade é que esse homem estava completamente perdido. Ele era um religioso. Ele vivia somente a religião. E a religião não tinha capacidade de transformar de uma vez por todas. Era algo paliativo. Algo que era só para colocar remendo mesmo. Mas Cristo veio. Cristo veio. E tudo que nós precisamos está nele. Tudo que nós precisamos contém em Jesus. E a gente precisa parar de se distrair com tantas coisas. Há tanta distração no nosso meio. Os nossos olhos estão focados em tantas coisas, menos em Jesus.
E Jesus quer resgatar o nosso coração e trazer o nosso coração de volta para aquilo que realmente importa. Eu fico pensando no meu coração que quão grandiosa foi essa obra. E é sempre uma coisa muito interessante que teve que esperar 3 dias. Eu não sei se era a distância, eu acredito que... Não sei. Era a distância? Ou só era 3 dias mesmo? Porque 3 dias foi o tempo para que houvesse a ressurreição. Para que, de fato, aquele que havia sido morto ressuscitasse. E eu fico olhando para essas coisas e eu fico pensando, nós ficamos 3 dias naquela casa. E eu sei que Jesus ressuscitou muita coisa morta dentro de nós. Mulheres que disseram, e isso me comove de verdade, porque, meu Deus, que por causa de algumas palavras se perderam completamente e não sabiam mais nem quem eram. Vocês não têm ideia da cura profunda que houve naquele lugar. Quando nós não sabemos quem nós somos, nós caminhamos perdidos pela terra. Nós caminhamos completamente perdidos, sem saber para onde ir. E tudo que nos disser nós vamos fazer. Porque nós não estamos ouvindo aquilo que precisamos. Mas quando Jesus toca e talvez ele feche os nossos olhos externos e abre os nossos olhos do entendimento aqui dentro, para fazer com que a gente entenda quem nós somos, para que nós fomos criados, para onde ele quer nos levar, tudo muda, todas as coisas começam a fazer sentido. Mas nós precisamos largar algumas coisas no caminho. Nós precisamos largar talvez muitas coisas no caminho. Muito orgulho, muito ego, gritando dentro de nós. Ah, como nós temos razão. Ah, como nós estamos certos. Ah, como a nossa vontade é melhor. E o Senhor está dizendo, não. Eu mesmo sendo Deus, eu disse, seja feita a tua vontade, não a minha. Seja feita a tua vontade, não a minha. Seja feita a tua vontade, não a minha. Você consegue declarar isso com a sua própria boca agora? Seja feita a sua vontade, não a minha. Eu não consegui te ouvir. Diga a ele, seja feita. Seja feita a tua vontade, não a minha. Porque o do nosso jeito não é o melhor. Do nosso jeito não é a forma correta de fazer. Mas do jeito dele é sempre melhor. Esse homem, ele passou de um homem perseguidor, assassino, para ser um homem que foi perseguido pelos mesmos homens na qual ele caminhava. Antes ele era um fariseu perseguidor. Agora ele é um cristão que ama a Deus, que prega a Cristo e está sendo perseguido por fariseus que paravam diante de portões para matá-lo, querendo matá-lo. E agora ele começa a experimentar daquilo mesmo que ele era, daquilo que ele fazia. E eu acho tão interessante que Paulo, ele não se nega a viver o propósito. Ele foi chamado, queridos, para experimentar do sofrimento. E nós não queremos passar por nada. Às vezes eu sento com algumas pessoas e elas me contam umas histórias bem pesadas e tristes. E sim, gente, tem história pesada e bem triste. E aí eu estava meditando em tudo isso. E aí me trouxe lembrar do Senhor de uma frase tão forte de Teresa de Ávila que diz: se é assim que você trata os seus amigos, não me admira que tenhas tão poucos. Porque ser amigo de Deus é permanecer no tempo ruim. Ser amigo de Deus é não abrir mão do Senhor nos tempos difíceis. Ser amigo verdadeiro de Deus é passar por coisas pesadíssimas e permanecer. Permanecer, essa palavra ecoou durante
todo o retiro. Permanecer. Só vive o propósito quem fica. Ainda que doa, ainda que seja difícil, ainda que haja sofrimento, ainda que hajam dores. Só vive o propósito quem fica, quem permanece. Paulo entendeu isso. E ele foi um dos homens que mais pregou sobre morrer para si mesmo. Aquele que era assassino, agora disse: eu preciso morrer. Eu não vou mais matar ninguém. Eu preciso morrer. Eu preciso matar essa carne para poder viver a vontade plena de Deus. É a única maneira, queridos, se nós continuarmos com as nossas vontades tolas, nós não viveremos os planos de Deus. Esquece, é tudo ou nada. É tudo ou nada. Não tem meio cristianismo. É tudo ou nada. Ou se você está achando que está vivendo da sua vontade, a seu bel prazer, e vivendo o cristianismo, você está vivendo um engano. Um engano, e hoje o Senhor quer abrir os teus olhos, os olhos do teu entendimento, te cegar para este mundo, mas abrir os olhos do teu entendimento para que você possa enxergar a vontade dele a seu respeito. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aquele que quer ganhar a sua vida vai perdê-la. Mas aquele que perder por amor de mim, achá-la. Essa é a soma do reino de Deus. Esse é o cálculo do reino de Deus. Mas você pode ser o mais miserável dos pecadores hoje aqui. O mais podre dos pecadores hoje aqui. Eu quero te dizer, Jesus pegou um assassino e transformou no maior pregador da história. Aquele que viveu coisas grandiosas. Mas sabe o que ele disse? Eu não tenho a minha vida como preciosa. O quê? O quê? Eu não tenho a minha vida como preciosa. Eu não tenho a minha vida como preciosa. Sabe, nós temos a nossa vida como muito preciosa. As nossas coisinhas que nós não abrimos mão, nossos pecadinhos que nós não abrimos mão, nossos pecadinhos de estimação que nós carregamos como um cachorrinho de estimação. E às vezes vamos ali e fazemos um carinho e carregamos os nossos pecadinhos de estimação. Nós temos a nossa vida como muito preciosa. Só que Paulo, quando foi transformado de Saulo para Paulo, ele entendeu que ele tinha que abrir mão de tudo. Não é de um pouco de coisa, era de tudo para viver a plenitude de vida que há em Cristo Jesus. Para nós sermos de fato um novo odre, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Romanos 12:2 diz que a gente não pode, não tem como, não dá para ficar nos conformando com esse século. Não dá. A nossa mente precisa ser renovada, transformada. Você que é casado, olha para sua esposa aí, por favor. Olha para sua esposa. Olha no olho, para de olhar para o lado. Olha no olho. Talvez você não tenha mais coragem de olhar no olho da sua esposa, será? Não sei. Fique olhando no olho. Se você não está com seu esposo aqui, com a sua esposa aqui, fecha os olhos então e mentaliza seu amado aí, a sua amada. De verdade, olha no olho. Parece que vocês têm vergonha de olhar no olho do marido e da esposa de vocês. Olha essa preciosidade que Deus te deu aí. Olha esse presente de Deus que o Senhor entregou nas suas mãos aí. Olha tudo que o Senhor fez com vocês até aqui. Continua olhando, não para não, hein? Olha bem no olho. Você não faz ideia. Você não faz ideia do que o Senhor pode fazer através de vocês dois. Quando vocês se posicionarem verdadeiramente como odre novo na presença do Senhor. Para viver o vinho novo. Porque atrás de vocês dois, casal. Pode continuar olhando. Atrás de vocês dois, casal. Atrás de vocês dois, casal. Há uma multidão olhando para vocês. Esperando que vocês se posicionem para a glória de Deus vir.
Continua olhando, não para não. É um exercício. É um exercício. Vocês ficaram 3 dias sem se ver. Olha bem no olho. Te amo, meu amor. A gente se olha mais tarde, bem no olho. Continua olhando na sua esposa aí. Ei, o Senhor me deu uma palavra lá para o retiro que falava sobre o vinho que faltou no casamento de Caná. Continua olhando. O primeiro milagre feito por Jesus foi em um casamento. E isso aponta alguma coisa muito séria para nós. Ei, o vinho tinha acabado. A alegria tinha acabado naquele lugar. Era motivo de vergonha. Era motivo de vergonha acabar o vinho em um casamento. Porque o vinho era motivo de alegria. Pode virar para cá porque o pescoço de você já deve estar doendo. As mulheres estão cansadas, eu tô com misericórdia, entendeu? Talvez algumas coisas se quebraram no caminho. Mas não se esqueça do propósito. Não se esqueça do porquê vocês se aliançaram. Não se esqueça o porquê que um dia, talvez, não sei, o meu fez. Você se ajoelhou na frente da sua esposa e disse, casa comigo. Você botou a aliança no dedo da sua esposa e disse, eu prometo ficar contigo. Até que a morte nos separe. O resto eu não lembro, então eu vou ficar aqui. Eu lembro que tinha na pobreza, né? Então fazer o quê? Aí a gente fica na riqueza e na pobreza. Mas até que a morte nos separe. Se ninguém morreu, não tem divórcio. Sabe o que precisa? De um vinho novo. É só isso. O que está faltando é o vinho novo. Não, queridos, não. O amor não acabou. Porque o amor nunca acaba. Não é o que a palavra do Senhor diz? Não acaba. O amor não acabou. Só falta um vinho novo. Mas para o vinho novo vir, o odre tem que ser novo. Você, mulher que está aqui sozinha, que seu esposo não está, seja você o odre novo. Se você é esposo e está aqui sozinho, seja você o odre novo. Mude a sua parte. Seja transformado você. E vamos orando para que Deus faça. Porque quando alguém encontra o caminho, com letra maiúscula, no caminho, a transformação acontece. E Deus quer transformar você. Quer transformar. Precisa de perdão, perdoa. Precisa de mudança, muda. Precisa de arrependimento, arrepende. Tá tudo liberado para nós. Tá tudo liberado, o Senhor já liberou. Nós só precisamos nos posicionar. E deixa eu te contar uma coisa. O Senhor está fazendo algo novo aqui no nosso meio. Você precisa se atentar àquilo que está acontecendo no nosso meio. Você precisa abrir os seus olhos e enxergar aquilo que o Senhor está fazendo. Porque se você não entrar no novo, você não vai aguentar. Você não vai aguentar. E eu tô falando isso muito sério. A gente compartilhava uma outra coisa. Quando nós nos reuníamos lá atrás na casa do pastor, o Senhor disse algo para nós. Que o Senhor estava fazendo uma coisa nova. Só que o Senhor não falou quando que era essa coisa nova. Ele só falou que estava fazendo uma coisa nova. Porque às vezes a gente recebe uma palavra e a gente quer que a palavra seja para agora. Mas passou o quê? 4 anos e meio? E nós cremos que o novo chegou. O novo chegou. Recebe isso no seu coração. O novo chegou. E tudo que vem da parte de Deus é muito melhor do que aquilo que vem de nós mesmos. Recebe essa palavra de Deus para a sua vida. O novo chegou. O novo chegou. E o Senhor vai começar a mudar muitas coisas. E agora eu estou falando algo da parte de Deus. Você recebe aí no seu coração em nome de Jesus. O Senhor vai começar a mudar muitas coisas. O Senhor vai mudar muitos ciclos, rodas de amizade. O Senhor vai mudar companhias. Companhias não de trabalho, tá? Pessoas que caminham com você. Vai mudar trabalho também. O Senhor vai mudar muitas coisas. Não fique apavorado, é Deus.
Não fique amedrontado, é Deus. Não fique pensando, mas aqui estava tão confortável. É Deus. Permita Deus fazer. Porque senão você vai acabar se perdendo. O vinho novo está sendo derramado. E quem não entrar nesse caminho não vai suportar. É um novo tempo. É um novo tempo. Não insista nas coisas velhas. Elas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Não insista nas coisas passadas. Eis que tudo se fez novo de novo. Deus está fazendo algo novo. A palavra do Senhor diz lá em Isaías: você não está vendo? Ei, você não está vendo? Eu estou fazendo uma coisa nova. Ei, você não está vendo? Ei, você não está vendo? Eu estou fazendo uma coisa nova. E é muito melhor do que você pensa, do que você acha. É necessário mudança de comportamento. Coloque-se de pé. De Paulo a Saulo. Não, perdão, de Saulo a Paulo. É só para ver se vocês estavam acordadas. De Saulo a Paulo. O que precisa mudar no seu nome? Como foi feito com Jacó. De enganador a príncipe. O que precisa mudar no seu nome? Hein? De tola a sábia. De viciado em pornografia a santo. De mentiroso a cheio de verdade. De fofoqueira para uma mulher que realmente dá para confiar. De preguiçoso a trabalhador. De trambiqueiro a honesto. O que precisa mudar hoje aqui? Deus está mudando odres, queridos. Deus está transformando. É de verdade. Se você crê no seu coração, você vai sair daqui hoje totalmente transformado. O que o Senhor quer fazer hoje aí? Você sabe, tem nome. Tem nome. Você sabe que tem nome. De medroso a corajoso. Olha. De tímido a ousado. Vamos lá. Qual é o nome que o Senhor quer te dar hoje? Você sabe no seu coração. Eu sei que você sabe. Eu sei que você sabe. De traidora fiel. O que mais o Senhor está falando? O que mais o Senhor está ecoando no seu coração? De triste a alegre. De desanimado a uma pessoa super animada. O Senhor quer derramar um vinho novo nesse lugar. Mas a sua mentalidade precisa mudar completamente. E eu quero orar agora por você. Eu quero que você abra o seu coração nesse momento. Grandes coisas o Senhor fez nesses dias. Essas mulheres foram tão confrontadas. Tinha gente que dizia: eu não aguento mais apanhar, eu tô com o lombo doído. Mas o confronto vem para que haja mudança e transformação. Jesus está neste lugar, queridos. Jesus está aqui, Ele quer mudar a sua mentalidade hoje. Ele quer transformar a sua mente hoje, o seu coração. Então eu quero te convidar a fechar os teus olhos nesse momento. E começa a dizer para Ele: Jesus, eu me arrependo. Eu me arrependo porque até aqui eu caminhei de uma forma que não agrada ao teu coração. Senhor, até aqui eu caminhei de uma maneira que te entristece, que ofende a tua santidade e que não
faz jus a quem tu és. Jesus, eu sou um religioso, uma religiosa. Eu venho aqui, eu fecho os meus olhos, eu adoro a Deus, mas quando eu saio daquela porta, eu vivo em pecado. Assim como Saulo, Jesus, eu saio dessas portas e eu começo a fazer tudo contrário à tua palavra. Eu não tenho firmeza, mas hoje aqui o Senhor quer trazer posicionamento sobre as nossas casas, para que nós e os nossos filhos possam viver todo o propósito que vem do Senhor para nossas vidas. Basta de viver um evangelho meia boca, um evangelho maltrapilho, um evangelho miserável. Porque o evangelho real e verdadeiro, ele é transformador, é poder de Deus para salvação. Ei, levante-se, homem! Levante-se na sua casa! Você é o cabeça do lar! Você é o sacerdote! Se a sua mulher botou as calças, hoje mesmo arranca dela e se posicione no seu lugar. Nós mulheres precisamos nos submeter, nos colocar no nosso lugar. A submissão não é escravidão, é apenas submeter a missão que foi dada por Deus. É um lugar de bênção e de segurança para nossa casa. A transformação hoje aqui, a mudança de comportamento aqui, se você quiser, se você decidir. Ei, jogue fora a mentalidade passada. Abra mão daquilo que Deus já disse, deixa ir. Abra mão daquilo que você está segurando com todas as forças, achando que esse é o lugar seguro. Isso chama-se intimidação de Satanás. Abra espaço para o novo de Deus, porque o Senhor quer transformar a sua vida e a sua casa. E eu quero convidar você e a sua esposa para virem aqui que nós vamos orar por você. Porque nós todos temos que estar na mesma página. Então, saia do seu lugar e vem aqui em casal, que nós queremos orar por você. Nós queremos declarar um vinho novo sobre a sua vida, uma nova mentalidade e um novo tempo. Pode vir. Vem aqui. Olá, obrigado por nos acompanhar até aqui. Se essa mensagem abençoou você, compartilhe ela com outras pessoas para que eles também possam ser abençoados. E já aproveite e nos siga nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na Freedom Church. Se você tiver algum pedido de oração, deixe nos comentários abaixo e nós estaremos orando por você. E se você mora na região de Washington DC, Maryland ou Virgínia, venha nos fazer uma visita. Será um grande prazer receber você na nossa família. Deus te abençoe.